Olá, meu nome é Rafael e eu vou apresentar aqui a solução do problema do teste online 2 de Física Computacional da UFABC, que é um problema que consiste em uma bola em queda livre de cima de uma torre. Então, o enunciado, a bola é solta de uma torre de altura h e ela inicialmente tem velocidade zero e acelera para baixo sob a ação da gravidade. A altura inicial h é um parâmetro de entrada a ser perguntado ao usuário no momento da inicialização do código. Escreva dessa maneira um programa que, item A, retorne a altura da bola para um determinado tempo t pedido pelo usuário. Item B, retorne a posição da função do tempo a cada 1 segundo até atingir o solo. E faça o gráfico para a altura inicial de h igual a 20 metros. Retorne a posição em função do tempo para cada 1 segundo até atingir o solo, tendo como parâmetro também a gravidade do planeta ou satélite do qual o experimento é realizado. E faça um gráfico também para a altura igual a 20 metros para as gravidades da Lua e de Marte. Para resolver esse problema, eu optei em usar o Python no ambiente Colab, no Colaboratory, porque é um problema simples, não exige um processamento muito extensivo, não vai exigir muita memória e é fácil de trabalhar e apresentar os dados de modo bem intuitivo. Para resolver o problema físico, a gente vai utilizar a equação do movimento em uma dimensão. Então a posição é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo no instante desejado, mais meio da aceleração, que no caso vai ser a gravidade do corpo, do planeta ou do satélite, vezes o tempo, o instante de tempo ao quadrado. Nesse modelo, a altura inicial vai ser normalmente 20, como foi colocado no enunciado, mas isso poderia variar. Como a bola parte do repouso, a velocidade inicial vai ser sempre zero, e a aceleração, no caso, vai ser a aceleração do satélite ou do planeta do qual a torre se localiza onde a bola vai ser solta. Então a gente pode eliminar o componente da velocidade, e utilizar apenas que a posição vai ser a posição inicial, que vai ser a altura da torre, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Para utilizar esse programa no Python, montei aqui primeiro um import do Matplotlib, que é para a gente poder gerar os gráficos diretamente no Python mesmo, sem precisar exportar para um programa terceiro. Então executo aqui para fazer a importação, e em seguida eu defini uma variável chamada gravidade dos corpos, onde eu coloquei a definição da gravidade de alguns corpos do nosso sistema solar. Então, a gravidade do Sol, a gravidade de Júpiter, de Netuno, e entre elas a Terra, Marte e Lua, que vai ser os nossos objetos de estudo nesse exercício. Então, como eu posso mostrar aqui, eu posso dar um print gravidade dos corpos entre colchetes e o nome do corpo, que ele vai resultar para mim o valor da gravidade esperado. Então eu consigo alterar de uma maneira simples e intuitiva. Para fazer esse programa, eu defini essa função que ela vai calcular para mim a posição do corpo no instante de tempo que eu informar. Então, para isso, ele vai pedir na execução a altura do qual esse objeto vai ser solto, de onde ele vai partir do repouso, o instante de tempo que eu quero saber a posição e qual é a gravidade do local onde está essa torre, onde vai ter a queda. Esses dois parâmetros primeiros, a altura e o tempo, eles são obrigatórios, e a gravidade eu coloquei já um padrão, que vai ser a gravidade da Terra. Se a gravidade não for informada, então ele vai assumir a gravidade da Terra. Essa função é bem simples, ela vai apenas pegar a altura que retorna pela equação do movimento e vai retornar o valor dela, com duas observações. Primeiro, que a altura
a altura inicial informada, e que a aceleração vai ser negativa, porque a gravidade ela vai contra, né, a altura do objeto. Então ela vai fazer a altura dele diminuir. Então por isso tem que ser um negativo aqui. E também eu não quero que o objeto ele passe do chão. Assim que ele atingir a superfície do corpo do planeta, ele vai parar. Então eu não quero que ele continue caindo, como se estivesse perfurando o chão. Então, na função de onde ele retorna, ele vai verificar se a queda, se a altura, né, da queda for maior do que zero, ou seja, se ele não tocou a superfície, então ele retorna a altura do momento. Caso contrário, se ele foi uma altura maior, ele vai retornar uma altura menor, né, do que a superfície, passou da superfície, ele retorna a zero. Então com isso eu tenho certeza que o corpo encontrou a superfície está em repouso. Ele não vai ficar caindo continuamente como se não tivesse nada para interromper o movimento dele. Bem, o primeiro exercício, o primeiro item, retorne a altura da bola de um determinado tempo t pedido pelo usuário no início da execução do programa, dado uma altura de 20 metros, como tinha sido dito anteriormente. Então, nesse modelo eu criei um formulário no Colab, onde eu posso alterar os parâmetros da variável de um modo mais amigável. Então eu tenho aqui no código a altura, o tempo e a gravidade. Ou seja, eu vou informar a altura, no caso aqui está 20, o tempo no momento está 0, e a gravidade da Terra, que bate com os dados desse formulário. Se eu alterar os dados aqui, ele já executa o programa automaticamente. E eu vou utilizar a função de cima. Então eu vou pegar esse valor queda, que ele vai ser referente à altura, que é informada, ao tempo, que vai ser informado, e à gravidade do corpo que eu quiser. Então aqui ele tem um retorno do alto de uma torre localizada em terra. Uma bola é solta de uma altura de 20 metros. E depois de 0 segundos, ou seja, ele continua em repouso, a bola se encontra a uma altura de 20 metros da superfície. Então eu posso alterar o tempo, como foi pedido. No instante 1 segundo, a bola já está numa altura de 15,09 metros. Posso alterar um pouco mais. Está numa altura de quase 40 centímetros. E eu posso alterar também a altura. Ele executa automaticamente e me dá a posição. E também posso alterar qual é o satélite, ou o planeta ou o Sol onde ele vai estar. Para o item B, retorne a posição em função do tempo a cada 1 segundo até atingir o solo e faça um gráfico para a altura inicial h igual a 20. Então ela vai utilizar a mesma função, só que eu não vou utilizar o formulário, eu vou colocar mais explícito no código o que vai ser feito. Então eu coloco a altura inicial igual a 20, como é pedido, e vou dizer que a gravidade é na Terra. Gravidade padrão, que a gente está acostumado a trabalhar. Primeiro inicializo as variáveis, né, para falar que eu vou começar a queda na altura do repouso, né, na altura da torre, e o tempo inicial é igual a 1. Desculpa, o tempo inicial é igual a 0. E eu vou colocar esses dados da altura inicial, ou seja, a altura de queda dele, que é no repouso, e o tempo igual a 0, dentro dessa variável posição no tempo, onde eu vou armazenar um vetor com todos os tempos que eu calculei e um vetor com todas as alturas do corpo. Então eu vou ter tipo um vetor do tempo, né, e um vetor sobre a altura, a altura que estava em cada posição. Para calcular isso de modo dinâmico, eu montei um laço que vai executar enquanto a altura da queda for maior do que 0. Então, enquanto o corpo não tiver atingido a superfície, esse laço vai continuar rodando. Primeira coisa, ele incrementa o tempo, né? Pois eu já tenho aqui o tempo inicial, tempo atual e a altura atual. Ele incrementa o tempo em 1 e calcula a altura da bola no próximo segundo, pois eu incrementei o tempo em 1. Vai pegar os dados do tempo e da queda
e vai adicionar no meu vetor posição no tempo. Então eu vou adicionar o tempo na primeira posição e a altura da queda na segunda posição. Tenho aqui quando interromper um loop, quando o corpo atingir a superfície, ele me mostra os dois vetores, o vetor posição do tempo, né, com meus dois vetores. E aqui eu peço para ele fazer um plot de um gráfico para mim. Aqui eu vou fazer um gráfico só, uma coluna e uma linha, com o título de bola em queda livre. E no gráfico, no primeiro gráfico, eu vou colocar o eixo da posição do tempo, e o gráfico do tempo, né? E o gráfico da posição da bola em relação ao tempo. Então, se eu executar aqui, ele me dá o vetor no segundo 0, segundo 1, segundo 2, segundo 3. Ele está na posição 20, 15.09, 0.38 e 0, como a gente até tinha feito no item anterior. E aqui ele mostra um gráfico apontando as posições de cada um deles, dos instantes. Eu posso fazer uma alteração para ficar talvez mais simples de ver. Esse X, ele nem aparece muito bem. Eu posso colocar outros valores. Posso colocar talvez uma bola, um O minúsculo, que ele transforma isso num círculo, mais fácil de enxergar. Também posso colocar um traço junto, que ele vai fazer a bola, mas também vai fazer uma demarcação de linha. Ou eu posso colocar também só a linha. Depende de como você for trabalhar. Eu vou colocar com a bola e com a linha aqui. A linha, que fica mais simples de visualizar. Então temos um gráfico mostrando como a altura realmente cai de modo exponencial, né? De acordo com o nosso tempo ao quadrado. E no item C, retorne a posição em função do tempo a cada 1 segundo até atingir o solo, sendo como parâmetro de entrada também a gravidade do planeta satélite em que o experimento é realizado. Faça um gráfico para as curvas de altura igual a 20 para Marte e Lua. Então, eu vou utilizar o mesmo código da seção anterior com pequenas modificações. A altura, né, eu mantenho a mesma. E a gravidade, que era a da Terra, eu alterei para uma variável gravidade desse. E coloquei um vetor com a gravidade da Terra, de Marte e da Lua. Aqui pede de Marte e da Lua, mas eu botei a Terra junto para poder fazer um comparativo. O meu vetor posição do tempo, que anteriormente eu transformei para uma lista de dicionário, para ficar mais simples de trabalhar, que eu vou mostrar aqui embaixo. E dentro daquele laço enquanto que eu tinha feito antes, que é esse daqui, quer dizer, naquele laço enquanto que eu tinha feito antes, eu coloquei ele dentro de outro laço, for, que eu vou percorrer cada um dos meus parâmetros do vetor da gravidade. Então eu vou executar tudo isso para a Terra, para Marte e depois para a Lua. Então eu vou executar uma vez para a Terra. Então na primeira execução eu zero as variáveis, como eu tinha feito no item anterior, e vou gravar meu vetor de posição no tempo. Só que aqui no posição no tempo eu também coloco a gravidade, para falar que a posição no tempo da Terra, inicialmente. Depois eu vou fazer a mesma coisa na posição do tempo em Marte, de acordo com esse loop. Então a única coisa que eu alterei aqui dentro foi adicionar esse parâmetro aqui, para poder fazer um multivetor, um dicionário chamado em Python, dentro desse conteúdo. Vou executar então o código para a Terra, para Marte e para a Lua, e ele vai gravar todas as posições. Ele vai, da mesma maneira, printar aquelas posições, como a gente viu no modelo anterior. E o gráfico agora ficou, como é mais que um, eu fiz outra pequena alteração. Eu estou fazendo um gráfico 1, 2 e 3, e estou colocando eles no formato de uma linha e 3 colunas, para colocar um do lado do outro. Acerto o tamanho dele para ficar mais simples de visualizar. E eu falo que no gráfico 1 eu vou plotar os dados da Terra.
No gráfico 2, eu vou plotar os dados de Marte. E no gráfico 3, eu vou plotar os dados da Lua. Uma alteração que eu fiz aqui também é que antes eu tinha colocado o O traço, né, para poder fazer o gráfico. Nesse aqui eu coloquei um parâmetro extra, que é a cor. Que eu botei um R de red para o da Terra ficar em vermelho, um G de green para Marte ficar em verde e um B de blue para a Lua ficar em azul. Assim eu consigo ver as cores diferentes no gráfico. E para ficar mais simples de visualizar também, eu faço um terceiro gráfico com os mesmos parâmetros de cima, um quarto gráfico, na verdade, com os mesmos parâmetros de cima, só que eu ploto as 3 informações de Marte, da Terra e da Lua no mesmo gráfico. Então, executando, eu tenho aqui os dados da Terra, instante 0, 1, 2 e 3, temos os mesmos resultados anteriores. De Marte, 0, 1, 2, 3, 4, ele demorou um pouco mais para cair. Temos as posições aqui também. E a posição da Lua, da mesma maneira, que demorou um tanto mais. Temos aqui os gráficos que foram gerados por essa interação. Então eu tenho o gráfico da Terra, como o anterior, o de Marte e o da queda na Lua. E mais abaixo, a apresentação dos 3 plotados num único gráfico, para poder fazer a visualização. Bem, esse é um programa bem simples, ele não exige muito processamento, também não exige grande quantidade de memória, na verdade bem pequena para executar, então por isso foi adotado esse sistema em ambiente online, né, sem precisar de recursos dedicados, porque seria mais simples e é mais simples para fazer o compartilhamento do conteúdo, para que todos possam executar e poder verificar o programa em funcionamento. Então, é isso. Muito obrigado.